Bom, enfim, está começando aqui na Essa Imperial Enoteca Decanter para levar vocês de volta a Portugal. Na semana passada nós começamos uma série ali pela vila de Alfena, próxima à cidade do Porto, mostramos ali uma sardinhada para vocês e hoje vamos dar continuidade a essa série, só que falando do Douro, a grande região vitivinícola portuguesa do norte. No sul tem o Alentejo, que é uma região muito importante, tem Lisboa no centro, tem a região de Beiras, que nós também vamos visitar, ou seja, Portugal tem diversas regiões vinícolas e nós vamos fazer um passeio por algumas delas. Hoje vamos ao Douro, essa magnífica região, já estivemos no Douro, mas hoje você vai saber um pouco como nasceu essa região, como houve a demarcação, quando isso aconteceu, e você vai comigo visitar uma vinícola a partir da qual nasceu a demarcação, começou a demarcação. Foi a partir dessa vinícola que nós vamos conhecer hoje que começaram as demarcações, a colocação dos marcos pombalinos naquela região e, portanto, nasceu esse conceito de região demarcada. Então, acompanha que no segundo bloco tem uma viagem muito bacana até Portugal. Aqui no estúdio, aqui na Essen, eu vou preparar dois pratinhos gostosos que combinam com vinho do Porto ou com vinho DOC Douro, aquele vinho feito lá em cima, um vinho tinto seco, com bons taninos, com boa acidez, onde tem ali Touriga Nacional, Touriga Franca, tinta amarela, tinta roriz, várias uvas que acabam compondo esse caleidoscópio de uvas de Portugal e criando essa diversidade. Os vinhedos no Douro são únicos. Ali há vinhedos muito antigos, formados há muito tempo, onde estão plantadas castas mistas, uma série de variedades, 18, 19, 20 variedades dentro de um mesmo vinhedo. Isso faz com que os vinhos sejam únicos, tenham identidade própria à do produtor, ao território do produtor, ao terroir do produtor. Parte desses vinhedos são patrimônio da humanidade, você vai ver na nossa matéria, e são vinhedos todos construídos em patamares, muito bonito, é uma região fantástica. Então eu vou fazer aqui hoje no estúdio duas receitinhas. Uma brusqueta de 4 queijos com nozes, com um cremezinho de nozes, feito só com manteiga, nozes tostadas, para acompanhar vinho do Porto. Vinho do Porto é um belo companheiro para queijos e você vai ver na nossa harmonização. E também vou preparar um pato, uma coxa de pato assada com cebolas carameladas em vinho do Porto. Portanto, duas receitas, uma para o vinho do Porto, uma com o vinho do Porto. E elas vão bem com esse vinho e também com os vinhos DOC Douro. Então eu vou começar esse bloco fazendo a brusqueta. Como é uma entrada, vou começar pela brusqueta de entrada. Você vai ver que é muito fácil, você vai acompanhar o passo a passo aqui comigo. Eu já fatiei os queijos aqui, já estão fatiados, já piquei as nozes e você vai acompanhar, é muito facinho. Acompanha rapidinho e volto já para mostrar esse preparo pronto. Vamos fazer, vamos lá. Para essa receita nós vamos usar uma panhoquinha italiana, um dente de alho, queijos Gouda, Emmental, Provolone e também queijo Minas padrão. Vamos usar nozes e manteiga. E ainda manjericão para aromatizar nossa manteiga e tomilho para decorar. Corte a panhoquinha em fatias transversais para ficar com uma área maior de pão. Fatie os queijos e misture todos eles para que eles possam conjugar os seus sabores no forno. Pique as nozes grosseiramente e leve-as a uma frigideira para dar uma leve tostada e intensificar o sabor. Em outra frigideira, derreta a manteiga, coloque um galho de manjericão para aromatizar essa manteiga. Retire o galho e deixe a manteiga queimar para dar um gosto de nozes, lembrando a nozes. Misture 90% das nozes na manteiga, fazendo esse molho de nozes e manteiga. Leve o pão ao forno para fazer uma leve crosta na superfície. Retire o pão, passe um dente de alho para aromatizar e tempere com sal. Regue o pão com a manteiga de nozes e com um pouco das nozes que foram tostadas e depois misturadas a essa manteiga. Cubra a fatia com uma boa porção da mistura de queijos. Leve ao forno para derreter os queijos. Retire a brusqueta do forno, polvilhe um pouco das nozes que não foram misturadas à manteiga, coloque no centro de um prato e decore com um ramo de tomilho. Coloque um pouco de azeite em volta para dar cor ao prato. Olha aí, gente, que coisa simples, fácil, gostosa, crocante, ou seja, vários adjetivos que a gente pode usar para essa brusqueta. Muito fácil de fazer, você viu, usei a panhoquinha cortada na transversal, a manteiga noisette, deixei a manteiga queimar, quando você queima a manteiga ela dá um gosto lembrando a nozes, isso intensifica o sabor. Reguei o pão com isso, as nozes que eu tostei ali, dei um tostado nelas, eu
coloquei por cima também na manteiga, deixei um pouquinho reservado. Os queijos derreti, um pouco de nozes mais em cima, um galinho de tomilho para decorar, um pouquinho de azeite para dar cor no prato. Esse é um preparo intenso, um preparo de inverno, bem gostoso para esse período. E vai bem na companhia de vários vinhos. O vinho português eu vou mostrar no último bloco. Aqui eu vou mostrar um vinho nacional. Como é um prato de entrada, um vinho de entrada. Eu tenho aqui, olha, um Pinot Noir, Casa Valduga Prêmio Identidade. Um vinho da safra 2012, uma safra histórica no Rio Grande do Sul. Esse vinho é feito na Serra do Sudoeste, né, ali em Encruzilhada do Sul. Um vinho que passou 8 meses por barricas de carvalho, portanto, a gente vê nesse vinho, além de uma fruta vermelha muito gostosa, que é uma marca dos Pinots Noir, a gente também tem aqui um leve toque de especiarias, gostoso, na medida. Por quê? Porque no Pinot a madeira não deve marcar muito vinho. Nós queremos fruta, queremos essa explosão de alegria, principalmente num Pinot brasileiro. E é o que a gente encontra aqui. Uma boca fresca, gostosa, que vai essa acidez fazer um contraponto aqui com a tendência doce dos queijos, do pão, vai ficar uma combinação gostosa. Esse vinho trazido a Santa Catarina pela Essen Vinhos. A Essen é uma empresa que traz vários vinhos brasileiros aqui para o estado, entre eles os vinhos da Casa Valduga. Você encontra na Essen outras coisas além de vinhos, tem uma mercearia muito bacana, tem chocolate, tem massa, tem conservas, tem vinagres, tem azeites, muita coisa boa. E agora, aqui na Essen Imperial, você pode, no final de tarde, vir fazer uma harmonização, comer um pratinho. Aqui tem um pratinho do cardápio bem gostoso, um cardápio bem legal da Enoteca, e tem vinhos aqui para combinar com um preço muito bacana. Então, quer dar uma fugidinha, fazer um happy hour gostoso? Passa aqui na Essen Imperial ou na Essen no centro, Essen Enoteca Decanter, parceiros, e você vai fazer uma coisa muito bacana. Lembrando que esse pão é da Lombardo, pão italiano. Lombardo, uma padaria com mais de 20 anos em Florianópolis, pão italiano sempre um clássico para fazer brusqueta, perfeito, mas a Lombardo tem também pães franceses, tem baguete, croissant, brioche, tem pães integrais diversos, pães multigrãos, ou seja, você passa lá tem uma variedade muito grande. Se você já conhece a Lombardo, passa lá porque sempre tem novidade, pãezinhos recheados, bem bacanas, além de uma fiambreria muito boa. Esses queijos trouxe todos de lá. Você tem uma variedade muito grande de queijo e frios fatiados fininhos na hora. Uma padaria que oferece esse serviço para vocês. Um serviço muito gostoso, frio fininho, tem outro sabor. Fatiado na hora, então, é muito melhor. Se você já conhece a Lombardo, reforce lá a sua posição de cliente. Se você não conhece, passa lá para conhecer que você vai gostar. Bom, com isso, então, nós estamos com esse preparo encerrado. Vamos começar o nosso pato. Vou assar o pato no forno. Você vai acompanhar, muito fácil de fazer também, receita simples. O pato já está marinado, olha. Já deixei ele marinando aqui em vinho do Porto, ervas aromáticas, um pouquinho de cebola, né? Deixei aí, ele está na marinada há umas 14 horas mais ou menos para dar sabor. Vou secar direitinho, vou usar essa marinada em cima da cebola, você vai ver no passo a passo, não vou adiantar nada. Então, não sai da sua poltrona, eu já começo a colocar ele na forma, levar para o forno e a gente volta já já para levar vocês para Portugal, mais especificamente para o Douro. Não sai daí, vamos comigo para Portugal. Para fazer esse prato você vai precisar de 4 coxas e sobrecoxas de pato, 4 cebolas grandes, um cálice de vinho do Porto, alecrim e tomilho frescos, caldo de carne, sal, pimenta do reino e catrepis, um tempero que conjuga pimenta branca, noz moscada, cravo e gengibre. No dia anterior ao preparo, marine as coxas e sobrecoxas de pato e um pouco de vinho do Porto, alecrim, tomilho, cebola ralada e um pouco de pimenta do reino. Fatie as cebolas e cubra o fundo de uma assadeira. Tempere as coxas com catrepis e sal e coloque sobre a cebola. Regue as cebolas com a marinada e um pouco mais de vinho do Porto e também caldo de carne. Cubra com papel alumínio e leve ao forno para assar. Forno 200, 220 graus mais ou menos. Paralelamente, coloque as batatas doces dentro de um papel alumínio, tempere com azeite e sal e leve também ao forno.